Olá, essa entrevista hoje vai ser um momento muito especial, de uma troca muito rica, onde a gente vai explorar como que o Grupo Verve ajudou o Gabriel Ferraz a transformar as suas ideias, as suas iniciativas e o trabalho com o podcast Papo de Progresso em notícias que geraram um impacto na imprensa. Nós vamos mostrar como é que a assessoria de imprensa pode ser uma poderosa ferramenta para potencializar a imagem de profissionais digitais e autores como o Gabriel Ferraz, tá certo? Eu sou Vera Lúcia, da Verve Assessoria, sou jornalista, sou palestrante, mestre em comunicação social e sócia fundadora da Verve Assessoria de Comunicação. E, ao invés de eu apresentar o Gabriel Ferraz para vocês, que é um profissional de gente e de gestão, eu vou pedir a ele mesmo que se apresente, porque ele vai fazer isso de forma melhor do que eu. Bom dia, Gabriel. Seja bem-vindo. Vera, que alegria estar aqui. Para você, espectadora, espectador que nos acompanha, seja bem-vindo, porque essa troca será muito intencional para a sua vida e para os seus negócios. Ok, você pode se apresentar, dizer a sua formação, o seu propósito, para eles poderem apreciar melhor? Sim. Uma das coisas que eu gosto em estudar teologia bíblica do trabalho é que todo nome carrega uma missão. E a missão do nome Gabriel é ser um mensageiro. E qual é o grande desafio para a mensageira, para o mensageiro ou mensageiras e mensageiros? É só não querer ser maior que a mensagem. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha 18 para 19 anos. E eu vim com R$10 na carteira. Sou original de Jaú, interior de São Paulo, e tinha um sonho em ser jogador de futebol. Só que o que eu aprendi, Vera? Quando o sonho vira profissão, nós precisamos desenvolver a capacidade da arte de aprender a perder. E eu, desde muito cedo, precisei aprender a me virar, aprender a perder. Por quê? Eu sou filho de mãe solo. Com 10 anos de idade, eu já buscava o meu sustento, enquanto o sucesso e o progresso não chegava. Quando eu vim para São Paulo, eu vim morar com a minha avó no IAPI, na Moca. Ela foi uma das primeiras moradoras do IAPI e ela me fez um grande convite. Meu filho, vem para São Paulo porque aqui é a terra das oportunidades. Estou em São Paulo desde faz 21 anos, sou formado em administração, amo uma organização, uma boa planilha, só que eu comecei a querer enxergar, além da lógica do Excel, a lógica do ser humano. E comecei a estudar desenvolvimento humano, padrões comportamentais. Eu sou especialista em Enneagrama e psicologia positiva. Tenho um MBA pela FGV de desenvolvimento humano para gestores e uma pós em neurociências e comportamento pela PUC. O que faz um profissional de gente e gestão? Isso que eu ia te perguntar. Já antecipei, é coisa de podcaster, né? Ok, bora! O profissional de gente e gestão, ele cria um elo conectivo entre a visão da empresa e os ideais dos seres humanos. Uma coisa que me preocupa, Vera, houve uma pesquisa recente por um dos maiores institutos globais, que é o Instituto Gallup, onde 85% das pessoas são infelizes no seu ambiente de trabalho. Nossa, tudo isso? Já vou deixar uma pergunta para você. Se você não tivesse um retorno financeiro, você faria o que você faz? E aí eu comecei dentro da teologia bíblica do trabalho, que é a minha 43ª certificação, eu amo estudar, a entender a diferença entre emprego, trabalho e vocação. Para alguns é a teoria da motivação, que vem de Maslow, para outros é uma busca pelo meaning of working, o significado do trabalho, e tudo isso traz essa mensagem de progresso do Gabriel Ferraz. Que legal. Agora, eu vou te fazer uma pergunta direta. Você criou o Papo de Progresso, tá? É um canal que explora desenvolvimento humano, espiritualidade e empreendedorismo. Correto? Tô certa? Correto, certíssimo. Então tá. O que te levou a perceber que o seu trabalho precisava ir além do que você estava fazendo ali? Como que eu vou dizer assim, além? Como é que você poderia alcançar mais pessoas? Como é que você poderia virar notícia? O que te levou a pensar nisso? Conta pra gente. A falta de referência, em vários momentos, me fez buscar referências. Livros, professores, trocas.
E aí, num determinado momento, eu encontrei um estudo feito pelo Google, chamado Projeto Aristóteles, que ele dizia que o todo era maior que a soma das partes. Por Que exemplo, interessante. uma assessoria de imprensa, ela tem a capacidade de pegar o que é notícia e me ajudar a enxergar como deixar mais interessante o meu ato de servir. Porque o Papo de Progresso, ele se torna um testamento de ideias. Eu converso com pessoas novas, pessoas desenvolvidas, pessoas que têm mais de 40, 45 anos de trajetória profissional. E um dia desses me fizeram uma pergunta que eu fiquei com ela na cabeça refletindo. Gabriel, o que é notícia? Falei, poxa, que pergunta interessante. O que é notícia? E a notícia é tudo aquilo que se torna interessante e relevante para as pessoas. Mas quando você encontra outras pessoas que conseguem ajudar a organizar, a concatenar, a criar, por exemplo, um capítulo num livro sobre paternidade e levar isso para mais de 20 estados. Então eu venho aprendendo, Vera, eu faço 40 anos agora, dia 20 de outubro. Que legal. E uma coisa que me chama atenção para o meu propósito de vida, o todo ele é maior que a soma das partes. Cada um de nós tem alegria e tristeza de ser o que é. Quando eu olho para o próximo com uma humildade cognitiva, eu tenho a capacidade de falar, poxa, eu posso aprender, eu posso ajudar, eu posso expandir. E, inclusive, esses padrões comportamentais que o Eneagrama traz muito, que é uma sabedoria milenar, ajuda até na minha questão do meu trabalho. Eu sou um tipo 7 no Eneagrama, então aquela pessoa que traz perspectiva, criatividade, engajamento. Quando eu encontro pessoas mais prudentes, analíticas, organizadas, eu consigo tangibilizar a minha ideia com um planejamento estratégico. E isso acontece no Papo de Progresso, isso acontece nos artigos que eu escrevo, isso acontece no LinkedIn, e acredito que até acontece aqui nesse momento, por isso estamos conectados, né? É isso. Aliás, você mencionou uma vez que a gente se conheceu através do LinkedIn, né? Sim. Então, foi ali que a gente estabeleceu nosso primeiro contato. E você disse que isso foi crucial para você entender o valor de você transformar as informações em notícias, né? Porque, na Sim. verdade, a tua profissão, a tua atividade, ela não gera uma notícia direta como se conhece no mercado, um investimento, uma criação de um produto, ela é uma coisa mais intangível, né? Então, como que essa percepção que você teve mudou a forma como você lida com o conteúdo que você produz? Ou seja, como é que a tua experiência está sendo utilizada pela assessoria de imprensa? Como é que isso se deu através de um processo didático, de esclarecimento? Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, até porque tem muitas pessoas como você que têm expertises, mas elas não têm uma notícia. E como é que essas expertises foram transformadas, entre aspas, em notícias através dos artigos opinativos? Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, uma das coisas que eu mais gostei de me conectar com o Grupo Verve nos últimos 6 meses é a capacidade de entender a mensagem que eu carrego. Por exemplo, a espiritualidade, ela liberta, não aprisiona. Espiritualidade que aprisiona não é espiritualidade. Sim. E aí o primeiro artigo que nós construímos juntos é a questão da religiosidade. Negócio ou um convite para mudar? A Harvard, né, uma das universidades mais renomadas do mundo, ela tem um departamento especializado que ela diz que a pessoa que tem um viés, uma cosmovisão, uma maneira de pensar religiosa, seja ela qual for, ela já é mais ética, ela já é mais generosa, ela já pensa nessa questão do trabalho não só como um ganha-pão, pagar os boletos, mas um ato de servir. E com isso, eu consegui pegar um artigo que eu já tinha no LinkedIn, de uma forma, às vezes, mais estruturada, mais séria, e trazer um tom de voz que as pessoas que conseguiram ler falaram, Gabriel, eu enxerguei você. Então, esse meu lado autêntico, expressivo, conectivo, ele ganhou uma robustez, ele ganhou um next level de uma forma organizada, colaborativa e levando isso para mais de 20 estados. E o que eu acredito, Vera? Nós nunca sabemos o poder que uma semente tem. Mas a nossa capacidade, principalmente para quem é mentor, psicólogo, escritor, você já tem uma certa abrangência de informação. Mas quando essa informação ela ganha uma estrutura de
conexão, isso pode chegar mais longe. E chega, né? E como é que isso ajudou a ampliar a sua visibilidade? É exatamente disso que nós Sim. estamos falando. Porque, veja, o Papo de Progresso, ele tem toda uma estrutura, é um podcast genial, mas a visibilidade do autor vai ajudar no podcast. Como é que você vê isso através dos seus artigos opinativos? É algo que vale a pena insistir, ampliar, olhar as dores de quem pode te procurar? Explica um pouco dessa dinâmica. O podcast Papo de Progresso, ele tem 3 grandes vertentes: o empreendedorismo, o desenvolvimento humano e essa parte da influência que as redes sociais trazem. Eu sou um mentor de carreira especializado em trabalhar com modelos influenciadores há mais de 20 anos. O Papo de Progresso, ele atua hoje em 15 países. Só que o que eu percebi, ou as pessoas elas queriam saber mais do Gabriel Ferraz. As Sim. pessoas queriam saber mais o que o Gabriel Ferraz fez, o que ele se desenvolveu, o gosto amargo dele ser um empreendedor, porque eu trabalhei durante 16 anos em uma grande agência de modelo e depois fiz a minha transição para a minha própria empresa. O que eu acredito que efetivamente trouxe como retorno do investimento uma clareza sobre quem eu fui, como eu estou me desenvolvendo e o que eu posso oferecer para as pessoas. Porque o desenvolvimento humano, como você bem disse, às vezes ele não é tangível, mas ele é percebido na DRE. Por absenteísmo, por presenteísmo, por baixo engajamento. Então, quando a pessoa, o funcionário, o colaborador, ele começa a entender o porquê ele faz o que ele faz, ele começa a valorizar a vida. Eu recentemente, Vera, tive uma notícia que me devastou. Uma esposa de um amigo acabou de falecer por causa de um infarto. Tem só 35 anos. E aí eu fico me perguntando, o que motiva as pessoas fazerem o que elas fazem? O que motiva as pessoas trabalharem? Então, tanto no podcast, nas palestras, no livro, nos artigos, o que me faz querer ir além, e é aí que eu sinto que a assessoria de imprensa entra, a pegar essa mensagem e escalar, levar adiante para pessoas que criam a conexão com esse meu ato de servir, essa minha forma de pensar. E você acha que os artigos opinativos ajudaram nisso? Porque no artigo opinativo você se coloca muito mais do que num texto que o jornalista faz. Então, você acha que isso ajudou? Eu tenho estudado bastante sobre inteligência artificial. O que vai nos diferenciar das tomadas de decisões que a robótica pode nos substituir? A autenticidade. Um artigo opinativo, ele traz exatamente quem é o Gabriel, de onde ele veio, o que ele faz, por que ele faz. Eu jamais imaginei um artigo meu publicado no Administradores. É um dos canais de comunicação mais relevantes do Brasil para um administrador. E para um menino que chegou em São Paulo com R$10 na carteira, se você virasse para ele há 21 anos atrás e falasse assim, ó, você vai ter condições de correr 3 provas nos Estados Unidos. Uma maratona em Chicago, uma meia maratona em Nova York, uma meia maratona na Disney. Cara, você vai correr na Disney. Você vai impactar mais de 3 mil carreiras. Você vai conseguir olhar para filhos de mãe solo, porque talvez você não saiba, mas no Brasil, de cada 10 crianças, 2 nascem sem um registro no RG. Elas já saem do hospital sem uma referência paterna. E isso vai impactar no ambiente corporativo. Isso vai impactar no trânsito. Se você falasse para aquele menino lá no terminal Barra Funda que ele ia passar por tudo isso, chegaria hoje para gravar esse podcast, só tem uma resposta: pela fé. Então, esses artigos opinativos, eles me ajudam a entender a minha autenticidade. Eles me ajudam a entender o que eu tenho de bom e do que eu posso melhorar. E essas sementes organizadas, principalmente numa rede social que eu tinha um pouco de preconceito, porque eu fui ensinado há uns 10 anos atrás que o LinkedIn era uma rede social para quem estava procurando emprego. E pelo contrário, nós temos a condição de ter uma inteligência relacional para criar conexões intencionais, autênticas e apresentando o ato de servir de cada um. E a gente vê na assessoria de imprensa, por exemplo, que é algo que antecede a mídia social, né? A Verve, por exemplo, está no mercado desde 81, onde o nosso processo de transmissão de informação mais moderno era o telex, né?
Então, a gente percebe que nessa transição para mídias sociais, muita gente faz confusão e não sabe diferenciar a importância de você trabalhar com a mídia alheia e não a própria, né? Porque a mídia social é uma mídia própria, onde você fala o que você quer, e por mais relevante que ela seja, ela vem na contramão do que sai publicado na mídia tradicional. Que na Sim. mídia tradicional, a gente sabe que você depende da aprovação de um editor, da aprovação do repórter, comprar a sua ideia para publicar. Então, você sabe que é um terceiro que está fazendo isso. Então, como é que você vê essa diferenciação hoje? Elas são complementares, elas são concorrentes, ambas te ajudam? Queria que você falasse um pouco sobre isso, pode ser? Eu acredito que o fio condutor para ambas é a comunicação. Perfeito. E se nós buscarmos a etimologia da palavra comunicação, ela traz o que nós conseguimos tornar comum. Uma ação em comum. Então, o que o Gabriel faz no offline para levar para um online? O progresso para benefício de muitos. O que eu levei um tempo para compreender, e acredito que a Verve, a sua orientação, a sua mentoria, tem me ajudado a criar o que no marketing digital chama de ICP, um Ideal Customer Profile. Qual é o meu perfil de cliente ideal? Com quem eu quero me conectar? Qual é a minha verdade? Porque eu acredito que a assessoria de imprensa, a informação, ela traz muito esse princípio. O que é autêntico? O que é verdade? Porque eu posso fazer um story super alegre, como você sabe, eu trabalho com muitos modelos influenciadores, só que, infelizmente, Vera, é uma coisa que me preocupa. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde informou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Meu Deus, não sabia disso, não. Opa, sim, existem dados mais preocupantes. E aí a gente começa a observar nas mídias sociais sorrisos bonitos, pessoas alegres com seus travesseiros encharcados. Então, seja no offline, seja no online, seja nas várias possibilidades de tornar comum essa comunicação, a verdade, ela é um princípio fundamental. Porque o que é de verdade não tem prazo de validade. E quando você tem pessoas plurais para ajudar a entender que esse todo, ele é maior que a soma das partes. Quando você tem a pessoa certa no lugar certo, a mensagem, ela conecta. O maior erro que eu cometi, eu queria falar com todo mundo. Eu queria me conectar com todo mundo. E hoje, quando eu chego numa empresa como profissional de gente e gestão, eu vou observar o engajamento, eu vou observar o clima organizacional, eu vou trazer uma análise estratégica comportamental para entender se a pessoa certa está no lugar certo. Só que o que acontece? Eu precisei do amargo de aprender a perder durante 4 anos. Eu errei muito no podcast, eu errei muito. Nas conversas, eu errei muito. Só que eu acredito que essa curva de aprendizagem, de um dia de cada vez, me ajudou a tornar essa comunicação comum. Ok. E assim, uma coisa que também a gente percebe é que você tem como maximizar os resultados da assessoria de imprensa através das mídias sociais, que é publicando o que já foi publicado e aumentando a sua autoridade. Você chegou a perceber isso? Eu percebi isso nesse último artigo que nós fizemos juntos, por exemplo, o capítulo do projeto literário que eu participei, como ser referência na falta de referência. Sim. Como eu posso orientar um jovem, um empreendedor, um pai, sobre algo que eu não tive? Eu lembro de uma reunião que eu participei numa grande empresa, onde o CEO me chamou para nós desenharmos um projeto. Eu comecei a conversar com ele, eu falei, qual foi o último gol que você marcou com seu filho? Ele olhou, poxa, cara, eu achei que você ia vir falar de trabalho. Falei, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Do que adianta você ter grandes indicadores de resultado e daqui a pouco você pescar e perceber que perdeu o seu casamento? O que eu percebo que a assessoria de imprensa tem me ajudado, Vera, é explorar e fortalecer minha autenticidade. Que isso conecta tanto no online como no offline. Como eu disse há pouco, nós tivemos um artigo publicado no Administradores. Nós tivemos o nosso artigo publicado no Pantanal. Eu tenho um cliente que ele está em Nova York, ele é modelo, e a noiva dele mora
no Pantanal, na região, né? Eu enviei para ele e falei, olha que legal que saiu. Ele falou, poxa, Gabriel, que bacana. E como ser referência na falta de referência? Entender que as minhas dores, as minhas cicatrizes, pode ser a minha melhor narrativa. Eu sei como dói. Eu sei o que me incomoda. E aí tem uma conexão muito grande com o propósito. Aquilo que eu quero levar adiante. E pode ajudar muitas pessoas na mesma situação a ter um caminho já percorrido, né? Eu acho que Verdade. isso é uma coisa fundamental, né? Agora, uma coisa que é legal é perguntar como é que foi para você ver o seu trabalho, que começou com um projeto digital, né? Que é o Papo de Progresso, ser destacado na imprensa, né? Quais mudanças você notou na percepção do público e nas oportunidades de colaboração? Se puder falar um pouquinho sobre isso. Olha, eu me emociono porque tive muito pouco apoio. A carreira empreendedora, ela é solitária. Muitos momentos, o sonho, um quarto fechado e a sua garra. Aliás, há quem diga que é 1% de inspiração e 99% de transpiração. É, Hoje, de cada 4 pessoas no Brasil, uma escuta podcast. Só que são os podcasts, são os canais, os conteúdos que eles já são big names. E por que eu continuei esse ato de servir esse testamento de ideias? Porque eu consegui compreender que tudo que eu passei nessa curva de aprendizagem ao longo dos 20 anos poderia ajudar as pessoas. Hoje, dentro do Papo de Progresso, eu tenho um produto chamado Advertising Service, que ele é um serviço que ajuda a impulsionar empreendedores, autores. Para quê? Para na hora que for gravar um podcast, ter a capacidade de expressar a sua autenticidade. A assessoria de imprensa me ajudou a observar esse meu ato de servir de forma mais estruturada e como levar isso para as pessoas que, da maneira que eu estava fazendo, não ia chegar. A informação ela chegou mais longe porque teve o quê? Uma estratégia. Aqui eu acho que é o grande diferencial para você que é empreendedora, empreendedor, autora, psicóloga, psicólogo. Você precisa de uma estratégia de divulgação sobre a sua jornada. É isso que vai conectar com as pessoas. E eu vou ser ousado aqui, porque eu estou com uma professora que tem muita autoridade e tempo. Eu acredito, Vera, que o que conecta são os perrengues. Perrengues vencidos. e por falar em perrengues, você é autor de um livro, né, que aborda a importância da paternidade presente. É O Pai Presente, é o nome do seu livro, né? É uma Sim. obra que tem uma mensagem, assim, vamos dizer, muito relevante para os tempos atuais, né? E eu queria saber como é que você acha que a assessoria de imprensa pode ajudar outros autores, como, como você, né, a transformar suas ideias e mensagens em notícia. Uau, que ótima pergunta. Eu acredito que pode levar a mensagem mais longe de forma assertiva e intencional. Ok. Uma das perguntas que eu recebi do Grupo Verve, que me marcaram e me ajudam muito na questão de prospectar clientes e posicionamento estratégico. Gabriel, você sabe com quem você se comunica? Você sabe para quem você fala? Esse livro, O Pai Presente, ele tem a organização de 33 autores. E o meu capítulo fala como ser referência na falta de referência. E uma das reflexões que chamaram muito a minha atenção é que muitas vezes não é porque você aprendeu apanhando que você precisa ensinar batendo. Muitas vezes não é porque você estava numa empresa que você não tinha uma boa liderança e tinha até às vezes um líder que se posicionava, que era muito duro. Poxa, na sua vez, você tem condições de fazer diferente? Você tem condições de não replicar um padrão comportamental? Então, eu acredito que essa estrutura da notícia de forma intencional, com verdade, com uma comunicação assertiva, nos ajuda a ir mais longe. Então, a gente sabe que esse livro que você ajudou a escrever sobre paternidade, trouxe uma nova visão sobre o papel dos pais e a importância da presença paterna na vida das crianças, que hoje é um problema grande no Brasil, né? E como é que você acha que a assessoria de imprensa pode colaborar para que esses temas tão importantes sejam levados para o grande público e alcancem mais pessoas, até, eu já estou respondendo, né, até como uma forma de conscientização?
né? Porque aquele pai ausente, eventualmente, lendo o livro, talvez ele possa se conectar melhor com seu filho, né? Agora, como é que a assessoria de imprensa pode ajudar nisso? Que é um objetivo nobre. Sim, primeiro com consciência, entendendo a mensagem que quer levar adiante, qual é a estratégia, para quem fala. Eu tenho uma prima, Vera, que ela é obstetra. Sim. E ela tá grávida. E ela me perguntou, Gá, como que eu faço para me conectar com mais mamães? Porque eu quero comentar com elas, eu quero conversar com elas o que eu tô passando. Eu falei, como seria você pegar pequenos trechos da sua jornada e dividir com as pessoas, com as mamães, com os papais, trazer a consciência do pai se ele está sendo uma pessoa participativa no ciclo que você está grávida, no ciclo que você está indo ao médico. Porque não é só fazer filho, é estar presente. O grande problema, Vera, é que a nossa geração de homens, principalmente na década de 80 e 90, estava acostumado a beber as emoções, a engolir os seus traumas. E às vezes, tem aqui uma reflexão que eu gosto muito, que vem da psicanálise, aquilo que eu aponto no outro diz muito sobre mim. Quanto de você há naquilo que você odeia? A assessoria de imprensa, ela traz essa consciência do poder na mensagem, do que se quer levar adiante, do porquê a gente faz o que faz. Quando eu estava conversando com essa minha prima, que ela é obstetra, ela comentou comigo, sabe, Gá, de tanto eu trabalhar, teve um momento que eu estava dirigindo e o meu lado esquerdo do corpo, ele paralisou. Meu Deus. E eu me envolvi num acidente onde eu poderia ter ceifado a minha vida por trabalhar demais e a vida de outras pessoas. Vera, nós estamos vivendo na era das doenças psicossomáticas. A assessoria de imprensa, ela tem um propósito intencional e fundamental de levar verdade, consciência para as pessoas. É toda assessoria de imprensa que faz isso? Não sei. É todo profissional de comunicação que faz isso? Não sei. Mas em era de fake news, o que é verdade não tem prazo de validade. Ok. A assessoria de imprensa tem ajudado você a levar as suas ideias adiante. Sim. Então, eu queria saber qual é o conselho que você daria para outros profissionais que têm no trabalho um propósito nobre, como é o seu, de transformar vidas, de levar consciência e de gerar reflexão. Eu queria que você me dissesse qual que é a mensagem que você poderia passar para esse pessoal. Se você não fizer por você, ninguém o fará. Se você fizer só por você, que proveito tem nisso? Se não agora, quando? Tem coisas que só você vai enxergar. Tem problemas que são grandes convites para nós fazermos diferentes. Por exemplo, no meu caso, que não tive uma presença paterna, como eu pude me desenvolver, ajudar as pessoas, expandir minha forma de pensar? E a assessoria de imprensa, ela é um grande convite para você olhar a sua autenticidade, gerar consciência e se perguntar, será que meu progresso, de fato, é para benefício de muitos ou é só para inflar meu ego? Quando é de verdade, não tem prazo de validade. Boa resposta. Agora, a gente já vai caminhando aqui para o final e eu queria te perguntar, você tem um podcast, Sim. é certo? Que eu fui outro dia e gostei muito, fiquei muito honrada de poder participar. Aí uma pergunta que eu te faço, para especificamente podcast, você acha que a assessoria de imprensa é necessária? Qual que é o papel que a assessoria de imprensa teria para um podcast hoje? Como é que você vê essa questão? Eu vejo a assessoria de imprensa criando um papel fundamental, principalmente para conectar público-alvo, pessoas-alvo com a mensagem. O maior erro que eu cometi foi querer falar para todo mundo. O que é de todo mundo não é de ninguém. Então, a assessoria de imprensa, toda a estrutura, e principalmente do Grupo Verve, que me traz essa rede de apoio, é me ajudar a conectar com as pessoas certas, com os empreendedores, com os autores, com pessoas que querem pegar a sua jornada de forma estruturada e levar o que ajudou a ter o progresso. O progresso, Vera, é uma soma de cicatrizes. O progresso tem ups and downs.
progresso tem muitos e muitos momentos de solidão e solitude. Então, a assessoria de imprensa, ela traz essa consciência, ela ajuda a fortalecer um planejamento estratégico e seguir juntos. Que bom. Que conselhos você daria para aqueles filhos de mãe solo e que hoje enfrentam a falta de referência paterna? O que você falaria para esses meninos? Primeiro, em algum momento, você vai culpar sua mãe. Segundo, você vai ter raiva pelo abandono. A matemática do abandono machuca muito. Você vai ter dificuldade em criar vínculo. Você vai negar isso por anos. Eu neguei isso quase 4 décadas. Você vai buscar gratificações imediatas. Você vai buscar amortecer isso em balada, escola de samba, livro. A chance de você se tornar um obsessivo compulsivo por alguma coisa é muito grande. O autoconhecimento, ele não é um caminho de 7 passos para o sucesso, mas a capacidade de você entender que seu pai, sua mãe, fizeram as escolhas deles. Hoje, você tem condições de fazer diferente? O primeiro passo para a mudança é a consciência. A partir do momento que eu consegui perdoar meu pai, que me deu o presente da sua ausência, porque ele teve as escolhas dele, eu consigo seguir meu caminho. O grande segredo para a vida, Vera, é o perdão. O perdão pela neurociência não é a capacidade de esquecer, mas a capacidade de aprender. A capacidade de criar uma cicatrização neural, de falar, na minha vez, eu posso fazer diferente. Quando eu for fechado no trânsito, eu vou entender por que eu tenho tanta raiva. Eu vou entender por que eu grito. Ou eu vou entender por que eu crio tanta melancolia e tristeza em alguns momentos. Principalmente para homens. Crie uma alfabetização emocional. Pergunta por que você bebe tanto, come tanto, fica tanto tempo em redes sociais. Alguns vazios eles só são preenchidos com a espiritualidade, com o autoconhecimento. É um tema delicado, Vera, não é um tema fácil. Mas nós precisamos ter clareza que hoje no Brasil, 48 crianças nascem de mamães de 10 a 14 anos. Estava fazendo um estudo no LinkedIn de uma farmacêutica e ela falou assim, nós precisamos olhar para a sexualidade, para as gratificações imediatas, como comida, como pornografia, como sexo, que está destruindo a nossa geração. Atenção. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Olha, eu me sinto muito honrado em estar aqui. É uma grande honra poder trocar e me conectar com você, essa equipe maravilhosa. Eu acredito que o podcast ele se torna um testamento de ideias. Eu não sei se você gosta de série. Gosto muito. Eu estava estudando uma série chamada The Resident. The Resident? São profissionais que estão criando a sua residência nos hospitais. Ah, tá. E ali eu comecei a observar sobre finitude. Eu gosto de estudar muito sobre finitude. Sobre por que a gente faz o que a gente faz. Se você soubesse quanto tempo de vida você tem, será que a sua prioridade mudaria? Se alguém chegasse aqui nesse momento, pegasse você e falasse assim, você só tem mais 30 minutos de vida. O que significou viver? Gabriel, você só tem mais um dia de vida. Será que você estaria aqui no podcast? Eu acredito que as séries, os livros, as obras, elas nos ajudam a criar pequenas sementes de consciência. Saiba entender o que você faz com o seu tempo. Os livros, para mim, Vera, eles foram amigos, mentores que eu não tive. Muitas vezes eu não tive uma referência de alguém para falar assim, vai por esse caminho. A inteligência artificial está chegando e pode mudar estratégias de você criar uma apresentação, de criar um PowerPoint. A grande pergunta é, por que você faz o que você faz? E a resposta para mim seria, o progresso para benefício de muitos. Que bom, fico muito feliz de ouvir isso. E mais ainda, né, de saber que o trabalho que a gente faz de esclarecimento sobre o que pode ser notícia e como fazer para que as pessoas virem notícia, se transformem em notícia, de uma certa forma também leva um conteúdo modificador para muitas pessoas que às vezes vivem a mesma situação e podem encontrar numa mensagem alguma expectativa. Eu acho que isso é o que também dá sentido ao nosso trabalho de propagação, não só de matérias de lançamento de produtos, de temas econômicos,
mas também de temas que podem mudar a vida das pessoas. E eu acho que esse é um tema, acho que o Papo de Progresso pode fazer isso, pode ajudar a despertar uma consciência que pode mudar a vida das pessoas. Sinto honrado em estar aqui. Tem uma reflexão que, enquanto você estava falando, que surgiu, é que mudanças estruturais, elas são gradativas. Sim. Às vezes, eu não sei se você percebe isso na assessoria de imprensa, mas trabalhando nessa parte de mentoria, de gente gestão, eu percebo que a ansiedade, ela tá arrebentando o propósito das pessoas, o imediatismo. Às vezes a pessoa lá quer criar uma estratégia de mensagem, de comunicação, e ela acha que é miojo, que fica pronto em 3 minutos. Você sente isso na assessoria de imprensa? Sinto, e eu sinto mais ainda. Eu sinto, por exemplo, que muitas vezes tem pessoas que vêm pelo Google, né? Porque a gente tem muito tempo de mercado, né, Gabriel? Você sabe que a gente está há 43 anos com a empresa, né? E tenho 46 de profissão, mas eu falo que eu era um bebê quando eu comecei, porque senão as pessoas fazem conta e eu vou ficar muito velha, mas a verdade é essa, né? E a gente percebe que tem gente que liga e fala assim: ah, eu quero uma coisa simples, eu quero umas notinhas no valor econômico, eu quero aparecer no exame, como se a assessoria de imprensa fosse um pote mágico, né? Que você tira a cartola e gera uma matéria. Não é assim. Às vezes, isso pode acontecer. A pessoa está lançando um produto que vai mudar a vida das pessoas, pode ser que ela saia em algum veículo de maior alcance. Mas, em geral, isso é um processo, né, de construção. Nesse livro que a gente acabou de conversar, a gente fala, né, que a assessoria de imprensa é uma forma permanente, não é eventual, é permanente de relacionamento com o mercado via formador de opinião, via jornalista. Então, você precisa entender dentro do seu universo o que pode ser notícia e o que não pode. A partir daí, você vai verificar a pertinência editorial em qual veículo de comunicação isso se aplica. Você não vai publicar uma matéria sobre o lançamento de um novo britador na revista Cláudia. Isso não existe, né? Você tem que procurar a revista Cláudia quando você tiver notícias sobre tratamentos novos para mulher, lançamento de produtos e etc. Cada veículo de comunicação tem uma pertinência editorial onde você tem que avaliar se você se encaixa ou não. Por que você conseguiu estar presente numa mídia relevante? Porque você falou o que aquela mídia relevante costuma falar. Entregou ouro, né? Entreguei o ouro. Entreguei. Eu não sei se é mais um podcast ou virou uma mentoria gratuita para você que nos acompanha. É, mais ou menos isso, né? Mas você tem que olhar o conteúdo do veículo de comunicação. Senão, você não vai ter nenhum resultado. E é disso que nós estamos falando. Ô Vera, você acabou de dar uma dica para todos os empreendedores. Todos. Aprenda a dizer não. Aprenda a olhar o tipo de empresa, o tipo de estratégia e falar: cara, isso não é para mim. Eu não comunico com essa pessoa. Exatamente. Precisa de coragem, maturidade, humildade. Eu ouvi esses dias que o orgulho é o pai de todos os pecados. É Como verdade. lidar com essa vaidade toda, né? Eu acho que é aprendizado. Você mesmo já respondeu isso na sua pergunta anterior. Eu acho que o autoconhecimento é profundo e eu acho que, assim, o entendimento desse autoconhecimento também né? Porque às vezes você conhece, mas não sabe para que serve, né? E eu acho que um dos trabalhos que a Verve faz muito bem há muitos anos é dizer para que serve o que acontece dentro do seu universo, entendeu? Porque muita gente não sabe. Muita gente contrata uma assessoria e acha que com isso resolveu todos os problemas. Amanhã é a primeira página de todos os jornais. Tem um jeito, né, de você ser primeira página de todos os jornais. Dá um tiro na cabeça de alguém que você vai ser primeira página. Mas, em geral, não é assim que as pessoas querem aparecer. Então, você contrata uma assessoria e essa assessoria precisa começar a transformar você em notícia, mas você também precisa de um esclarecimento, e a gente faz isso, e é um treinamento de como que você lida com a assessoria. Você tem que ter um acompanhamento diário na sua empresa do que pode e do que não pode virar notícia, e tem que ter um olhar sobre isso. E isso as pessoas precisam aprender a fazer. Não existe esse conhecimento no mercado. Na verdade, pouquíssimos executivos são fonte de informação
para a imprensa de uma maneira geral. Por quê? Porque, em geral, não passam informações relevantes, não atendem quando o jornalista precisa. Enfim, a gente também tem na Verve uma metodologia de como é que você deve lidar com a sua assessoria de imprensa para você conseguir o objetivo que você precisa. Agora, eu queria te agradecer muito a tua participação aqui e queria que você fizesse as suas considerações finais para que a gente, infelizmente, encerre esse podcast de hoje. Me sinto honrado em estar aqui, trocando e aprendendo mais uma vez com você. Eu acredito que o podcast ele democratiza conhecimento, informação. Um grande professor, Yuval Harari, ele fala que em tempo de muita informação, clareza é poder. Para você, empresário, empreendedor, empreendedora, se quiser potencializar perspectivas, maneiras de enxergar o seu trabalho, ou se você quer fazer uma transição de carreira, do que adianta você ter lucro e não ter realização? O Brasil está entre os 3 países que mais sofrem de burnout do mundo. Será que você vai ter tempo de desfrutar tudo isso que você está plantando? Será que você vai guardar e deixar para os outros? Eu te convido a entrar em contato comigo no Instagram, é gferrazv, e no YouTube, Papo de Progresso Podcast com Gabriel Ferraz. Agradeço mais uma vez, Vera, por tudo que você tem feito por mim. Que Deus retribua você, a sua equipe, que você é uma pessoa abençoada, de verdade. Eu amo a sua autenticidade, eu amo seu papo reto, como diz meus amigos da Zona Leste. E é uma grande honra estar aqui com você, com essa equipe maravilhosa, nesse estúdio lindo. E vamos juntos. Eu queria agradecer muito a presença do Gabriel, dizer que me sinto muito honrada em poder participar de um bate-papo tão gostoso como esse e que a gente espera vocês na próxima semana, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada.